Talvez o momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, eu tenho recebido de vários segmentos e pastores, muitos estão preocupados com a semana que vem, os dias que nós estamos vivendo, e eu tenho dito para cada um deles que Deus está no controle de tudo e sempre esteve no controle. Mas como igreja, nós precisamos colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Porque a divisa que nós temos para essa campanha se encontra em Atos 4:12. Foi quando Pedro foi levado ao sinédrio, diante das autoridades, e foi confrontado pelas autoridades para que eles não pudessem mais falar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles estavam preocupados porque o Jesus que estava sendo anunciado, o Jesus que tinha operado o milagre através da unção ordenada na vida de Pedro e de João, não poderia Pedro ficar calado. E na declaração de Pedro, no capítulo 4 de Atos, no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nem um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero fazer uma declaração nesta noite, a mesma declaração de Pedro e João: Jesus Cristo está vivo. E Ele é a esperança para todos nós. Vamos ficar de pé. Se possível, eu gostaria de ter mais uma pessoa aqui, vice-moderador José Francisco, higieniza um microfone desse aqui, vem cá. Sandra também, vem cá. Nós vamos fazer um clamor a Deus. Não só eu vou orar, não. A irmã Alessandra vai orar, o irmão José Francisco vai orar. E a igreja vai concordar, e a oração feita pelos santos, ela pode muito em seus efeitos. Quantos crerem que Deus vai, nesta noite, visitar muitos irmãos enfermos? Quantos crê que nesta noite Deus vai estar restaurando vidas? Quanto crê que Deus pode nesta noite, através das nossas orações, estar mudando a cabeça das autoridades brasileiras? Quantos podem crer que todo o sistema que traz para nós talvez um motivo de medo, o que vai acontecer, o que deixará de acontecer, mas eu quero que vocês estejam juntos, na mesma fé, no mesmo propósito, que Deus está no controle e nada vai fugir o controle do Senhor. Eu vou estar orando, depois a irmã Alessandra vai estar orando, o José Francisco vai estar orando. Talvez esse culto hoje, se Deus tomar os que vão orar, talvez nós concluímos essa hora de oração. Eu não tenho pressa nesta noite de estar ministrando a palavra. Eu quero orar ao Senhor. Aleluia. Eu disse aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado seja o nome do Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor. E nós concordamos nesta noite, assim como um dia
Moisés clamou ao Senhor, Josué clamou ao Senhor, Davi clamou ao Senhor, os apóstolos clamaram ao Senhor. Nós estamos clamando, aleluia, ao eterno Deus, confiado na promessa feita por Jesus, o advogado da igreja, o Senhor da igreja. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, aleluia. E eu quero fazer uma declaração: a nação brasileira é do Senhor, todos os moradores da terra é do Senhor, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há, e todos que nele habitam, o céu, a terra, o mar, tudo pertence ao Senhor, e o Senhor tem o controle, aleluia. E nós estamos aqui, Senhor, crendo que a solução para o país está em tuas mãos. A solução, Senhor, para todos que estão enfermos agora, clamando pelo Senhor. Visita o irmão Roque, que nesta manhã eu tentei falar, mas ele estava com um incômodo muito grande. Visita ele agora. A irmã Raimunda, a irmã Joana, o irmão Geraldo, ó Senhor, vai visitando agora cada membro, cada congregado, cada pessoa, Senhor, que está precisando do Senhor como o médico de Israel. Oh, aleluia. Vai agora, meu Deus. Mas tem aqueles que estão, Senhor, acomodados, estão oprimidos, estão com medo, estão passando por várias dificuldades, e nós estamos aqui em uma só. Quantos podem dizer glória a Deus? Estamos juntos. Vai ao encontro dele agora e produz um grande avivamento dentro desta casa, no meio desta família, em meio àquele que está desempregado, aquele que está, ó Senhor nosso Deus, precisando de uma oportunidade, aquele empresário que está quebrado, Senhor nosso Deus, o Senhor pode fazer tudo em todos, em nome de Jesus. Seja, ó Deus, com a tua igreja, Igreja Batista, a fonte da vida, com as demais igrejas que já foram emancipadas, com seus pastores, com a esposa dos pastores, a irmã Rose precisa do Senhor como médico. Vai entrando com providência. O pastor Emanuel, a esposa do pastor Emanuel, a irmã Ana, Senhor nosso Deus, faz com que as comunidades aonde há uma filha desta igreja, aonde há um membro que esta igreja produziu através das suas filiadas, que todos eles sejam agora, em nome do Senhor Jesus, visitado por ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero orar em favor da sua família, você que está aqui agora. Eu quero entregar a sua família nas mãos de Deus. Eu quero entregar a família das pessoas que vão ouvir, da que estão ouvindo agora esta oração. Tome posse agora. A esperança para a sua vida, diz o Senhor. A esperança para o seu futuro, diz o Senhor. A esperança para a sua família, diz o Senhor, nosso Deus. Oh Senhor nosso Deus, muito obrigado. Eu sei que o Senhor está aqui, já recebeu a minha oração e vai estar atento à oração dos teus filhos, que ainda será feita nesta noite, em o nome de Jesus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Só o Senhor é Deus.
E nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Glória a Deus. porque o nome do Senhor é santo. Amém. Santo, santo, Glória a santo, Deus. santo é o Senhor. E fora de ti não há Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Ó Deus, e nesta noite nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, eu te louvo nesta noite porque o Senhor sonda os nossos corações. Aleluia. Como eu ansiava, Deus, por este momento de oração com a tua igreja. Aleluia. Para Deus haver quebrantamento, Oh, Senhor. para haver arrependimento, Senhor, Oh, para chorar as nossas mazelas, oh, aleluia. para a gente chorar as nossas misérias Oh, meu e Deus. pedir ao Senhor que nos perdoe os Oh, pecados. Senhor, sara a tua Oh igreja. Deus, sara a tua igreja, sara, Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos O pecados, Senhor é fiel. o Senhor é fiel e justo para nos purificar os pecados Olha para mim. e nos justificar de toda impureza e injustiça. Ó Deus, ouve a oração do teu povo que agora clama por ti, Senhor. Amém. Vem, ó Deus, perdoar, Senhor, Oh, o meu pecado da nossa nação, Sim, o pecado meu Pai. do afastar-se do Senhor, do esquecimento do Senhor, de não buscar o Senhor, de não buscar a Deus. Ó Deus, de não te amar como devemos amar ao Senhor, Oh, meu com todo Senhor. o nosso coração, com toda a nossa alma, Aleluia. com toda a nossa força. Deus, nós precisamos meu te amar Deus. assim, mais do que Limpa a nós a mesmos. minha alma. Ó Limpa Deus, a que minha nós venhamos mente. amar a Ti Oh, sobre todas as coisas. Que nós venhamos amar o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, a sua nação, a nação brasileira. Perdoa, Senhor, o pecado Deus, da perdoa idolatria. todo o povo O pecado, brasileiro. Senhor, da corrupção. Coloca Deus, colírio em nos nome de olhos Jesus, de todas olha as para autoridades. nós, ó Deus, com olhar de misericórdia. E que esta Tem nação, misericórdia em do nome Brasil. de Jesus, reconheça os seus erros, reconheça o seu meu pecado e se dobre diante do Senhor, pedindo, ó Deus, arrependimento, pedindo, Amém. Senhor, cura para as suas feridas e para as suas chagas e para o seu Faz isso, pecado, meu Senhor. Senhor. Deus, nesta noite, nós queremos suplicar por cada autoridade constituída pelo Senhor. Nós queremos suplicar pelos prefeitos, pelos governadores. Deus, pelos homens e mulheres que estão nas câmaras, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão no Senado, aqueles que estão, Senhor, no STF. Pai, visita, Deus. Senhor. Visita e Visita vai agora, ó toda Deus, tocando em cada autoridade do coração, Brasil. trazendo a consciência, Senhor, de Visita os pecado. poderes Ó Deus, e tirando de toda a polícia, corrupção, o tirando, exército, Senhor, a dos marinha, corações a todo o egoísmo, toda Deus. forma, Senhor, de leviandade, brasileiro Senhor. em tuas mãos. Ó Deus, dando a eles, ó Pai, Ó Senhor, tão Deus. somente uma consciência Em nome de de amor, uma consciência de justiça, Oh, de meu lealdade, Senhor. de honestidade. De honestidade, Ó Senhor, Deus, nosso que Deus. olhe para as pessoas que estão aflitas, Senhor, Oh, meu Deus. para fazer justiça ao oprimido. Oh, Para, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, atender a necessidade daquele que está, ó Deus, necessitado, daquele que sofre, que eles não possam olhar para os seus próprios interesses, mas para os interesses que são dos outros, o da nação. Que eles se regozijem, Senhor, com a verdade e não com a mentira. Meu Deus, quanta mentira, quanta coisa horrível que nós temos vivido e visto. Mas nós suplicamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. aleluia. Tenha misericórdia deste Tem povo que misericórdia clama do por Brasil. Ti, Senhor. Tem misericórdia Olha dos para esta pastores nação, ó brasileiros. Pai. Tem Deus, misericórdia da tua igreja. tenha misericórdia, sim, Tem daqueles que misericórdia do teu sofrem, ungido. daqueles que são Oh, meu estrangeiros e que vivem entre nós. Oh, Jesus.
daqueles que fugiram dos seus países porque são, ó Deus, opressos. Tiraram-lhes a liberdade, Senhor. E eles estão agora vivendo no Brasil. Tem misericórdia desses países, ó Pai. Vai visitando, Senhor, o Afeganistão. Vai visitando, Senhor, o Haiti. Vai visitando a Venezuela, a Colômbia. Oh Deus, quebra as cadeias espirituais que oprimem, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor morreu, foi por todos os povos, por todas as tribos, por todas as nações. O Senhor morreu por todos para nos trazer salvação. E é por isso, Senhor, que nós clamamos por misericórdia. Oh Deus, ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Visita as famílias enlutadas, as que estão chorando agora a morte, Senhor, a perda de um ente querido. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão com familiares sofrendo no leito, Senhor. Vai, ó Deus, em busca destes e leva a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, a família missionária que está distante, a família missionária, Senhor, que enfrenta muitos desafios, dentre eles a perseguição. Visita agora os pastores, visita agora as esposas de pastores, os filhos, ó Deus, onde quer que eles estejam nos sertões, nos quilombos, eles possam estar entre os ribeirinhos, eles possam estar, Senhor, em qualquer lugar do mundo. Vai visitando cada um deles. E leva da tua paz, Senhor. Leva as estratégias, leva a proteção, Jesus. Oh Deus de amor, de eterna bondade. A liberdade pela qual o Senhor nos chamou. E que pelo o nome de Cristo nós somos livres. Que esta liberdade venha também, Senhor, ser acessível a todos os povos. Para te adorar, para te exaltar, para te buscar, para buscar a tua face, Senhor. Enquanto nós podemos achar, te invocar enquanto o Senhor está perto de nós, Senhor Deus. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh Deus, que aquele que clama, ele possa ser encontrado pelo Senhor. Aquele que está pedindo por socorro, o Senhor possa ir ao encontro deles. E que eles possam sentir a presença do Senhor. Oh Deus, nós oramos, é porque cremos no teu poder. Porque um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em ti, Senhor, não há sombra de variação, porque tu és imutável. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E é por isso que nós esperamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. E é por isso que nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. É que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. E é por isso que nós, ó Deus, estamos firmes na Tua palavra. Porque o Senhor tem velado para cumprir. O Senhor tem velado para cumprir, Senhor, a Tua palavra. E as Tuas promessas, elas haverão de se cumprir. E o Senhor haverá de retornar para buscar a sua igreja. Aqueles que esperam em Ti, aqueles que se fortalecem em Ti e esperam em Ti, ó Deus. Porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. O Senhor da vida. Aquele, ó Deus, que vai ressuscitar mortos. Aquele que traz de volta a esperança ao coração daquele que está sem esperança. Muito obrigada por esta noite, por este clamor com a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado. Aleluia. Santo, Aleluia. tremendo é o Teu nome, Deus. E podemos, ó meu Senhor, mais uma vez declarar: e há um tem bom som.
Amém. Que este lugar, Amém. que a tua casa está cheia da tua glória. Aleluia. Porque eu creio. sentida é a tua presença nesse lugar. Amém. E acreditamos, ó meu Amém. Senhor, que a tua palavra, quando ela nos declara que tudo aquilo que nós ligássemos, ou se concordássemos a respeito de qualquer coisa aqui na terra, o Senhor também concordaria, ligaria no céu. Amém, eu creio. E é baseado na tua palavra creio. que estamos aqui diante da tua presença. Sua igreja, creio. Deus, primeiro para te agradecer. Te agradecer porque o Senhor já ouviu a oração dos teus filhos aqui Amém, neste meu lugar. Deus, amém. E também acreditamos que o Amém. Senhor já tem respondido, Amém, agindo eu também em nosso creio. favor. Aleluia. Deus, nós te louvamos pelo teu Amém. amor. Nós te louvamos pela tua bondade. Amém. Mas queremos ainda, meu Senhor, te pedir pela nação brasileira, meu Senhor. Senhor. Deus, a tua palavra diz Pedir que teu presidente. bem-aventurado da cuja é a República, nação, senadores. Deus é o Senhor. Tem misericórdia. E nós declaramos mais uma vez que a nação meu brasileira é tua, que esse povo é teu. Amém. Deus, que essa comunidade é sua. Amém. Deus, que Salvador, que a Bahia, que o Amém, Brasil, eu que o creio. mundo, que todas as nações te pertencem, ó meu Amém. Senhor. Deus, estamos aqui também, ó meu Senhor, reunido, nos prostrando diante da tua presença. tua presença. Deus, a tua palavra diz que o povo, que o meu povo, meu Deus. que o meu povo que sofre, o que o meu povo que lamenta, que o meu povo, se o meu povo entender, se humilhar diante de mim, se buscar a minha face, e nós estamos aqui, meu Senhor, nos humilhando diante de ti. Nós nos Deus, rendemos nós diante do pedimos Eterno. perdão pelos nossos pecados. Oh Deus. Ouve o nosso clamor Oh. e sara a nossa terra, Deus. Sara a nossa Sara nação. nossas vidas, meu Senhor. Sara a nossa Deus, terra. mas também a Sara tua nossa palavra terra. diz, quando o Senhor levou Ezequiel ao vale dos ossos secos, e viu aquele cenário, meu Senhor, e o Senhor falara com Ezequiel, Ezequiel, será que esse vale dos ossos, ele pode reviver? Talvez está assim a nossa nação, talvez está assim a nossa casa, talvez está assim em nosso cenário. Mas Ezequiel, ó meu Senhor, respondeu a ti dizendo, ó Senhor, tu sabes. E o Senhor também conhece, meu Senhor, a nossa nação. O Senhor meu também Deus. conhece O as Senhor nossas sabe vidas. mesmo Por isso, todas as meu coisas. Senhor, o Senhor falar a Ezequiel, olha Ezequiel, então profetiza sobre o vale dos ossos secos. E Ezequiel, baseado na tua palavra, começou a declarar, a profetizar. Baseado na tua palavra, também queremos declarar e profetizar sobre a tua casa. Amém. Queremos profetizar sobre a sua família. Amém. Queremos profetizar sobre o seu trabalho. Amém. Queremos profetizar agora sobre o Brasil. Amém. Queremos declarar que haja vida, que haja Amém. esperança, Que que haja, haja oh, alegria, que haja abundância na Amém, nação meu Deus. brasileira. E mais uma vez declaramos que a nação brasileira, meu Senhor, é tua, que esse país é teu. Amém. Por isso, meu Senhor, levanta homens, ele, levanta Senhor. mulheres para a glorificação do teu nome, meu Senhor da glória. Amém. Que possa haver, Deus, no nosso meio, Aleluia. restauração de vidas. Amém. Porque, meu Senhor, o Senhor é a nossa única Amém. esperança. O Senhor foi a esperança para o coxo. O Senhor também foi a esperança para o aleijado. O Senhor também foi a esperança para o cego.
O Senhor foi a esperança para todos aqueles que tinham necessidade. Por isso nós te clamamos também. Amém. E colocamos diante da igreja, diante de nossas vidas e diante da nação brasileira, que a única esperança é o Senhor. Amém. A nossa confiança, a nossa Senhor. Esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Amém. Oh Deus, aleluia, por misericórdia. Amém. Ouve, Deus. Ouve e atende. Por misericórdia. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor. Aleluia. Glória. Restaura, Pai. Sim, Senhor. Aleluia. Nós declaramos, meu Senhor, nesta noite. Amém. Que grandes coisas. Amém. Que grandes coisas, amém, que grandes coisas tem feito o Senhor por aleluia. Nós, e por isso nós estamos alegres na tua casa, felizes. Na tua presença, amém. Em nome de Jesus. Agora, meu amém. Senhor, seja com os líderes, seja com os pastores, com os ministros, com os missionários, que eu sei, amém. E acredito que milhares de pessoas também estão agora nessa mesma unidade, clamando ao Senhor, amém, pelas nações. Aleluia. E nós te louvamos, amém. E acreditamos que ainda o Senhor governa todos e todos, amém. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque é dele e para ele todas as coisas. Podeis assentar. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu não sei como você se encontra, mas eu estou muito feliz e muito alegre, porque eu tenho sentido que o meu recomeço, ele já chegou. E eu quero profetizar que esse recomeço alcance também a sua casa. E que você possa, à luz do tema que nós estamos vivendo agora, olhar para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, e para os demais apóstolos que recebem a missão de Deus, a Missio Dei, e através de 12 homens, o mundo inteiro está sendo impactado. Ele foi, está sendo e continuará a ser impactado pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a transformação de todas as pessoas e até mesmo de uma nação. Na quarta-feira, os irmãos que vieram e alguns que assistiram, salvação é o tema central do cristianismo, é o tema central. Em nenhum outro há salvação debaixo da terra, senão através do nome de Jesus. E esse Jesus ao qual nós pregamos agora e que Pedro deu testemunho, é o mesmo quando dá do começo, lá no livro do Gênesis, quando diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A Bíblia testifica que ele já existia e que Jesus, ele é Deus. E todos os milagres feitos no Velho Testamento, a maioria dos estudiosos, quando aparece em letra maiúscula o anjo do Senhor, é desse mesmo Jesus que nós estamos falando.
Só Jesus Cristo salva, porque Ele é Deus. Só Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele é Deus. E Ele já existe antes do mundo existir, porque o Pai e o Filho, Ele mesmo testificou: eu e o Pai somos um. E nós falamos aqui que nas horas mais difíceis de Moisés, quando o Faraó estava achando que já estava com a vitória nas mãos, a salvação veio para o povo de Israel. E aí, o nosso amado irmão, patriarca Moisés, cantou: não existe Deus igual ao nosso Deus. Miriam pegou o tamborim e adorou ao Senhor, mas também Davi adorou o Senhor, também Josué adorou ao Senhor, também todos os profetas. Nós falamos aqui que quando Azarias, Ananias e Misael foram jogados na fornalha, o quarto homem foi Jesus Cristo de Nazaré, que estava lá dentro, lá com eles. E nós concluímos a nossa fala dando testemunho das pessoas que aqui nessa igreja foram transformadas por Jesus Cristo e hoje proclama que Jesus Cristo é a esperança para todos nós. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que nós, ou que Missões Nacionais escolhe para essa campanha, é um texto que é muito conhecido de todos que conhecem a Deus e que conhecem a sua palavra, porque se trata aqui, talvez, nesse momento, o capítulo 4 de Atos, do primeiro, ou de um dos primeiros milagres. É o primeiro, eu creio, livro de Atos. Já havia outros, outros sinais, maravilhas no capítulo 2. Mas nesse capítulo 4, após a ressurreição de Jesus, Pedro, que já havia pregado um sermão que muitas pessoas se converteram, agora por causa daquele aleijado ele está preso, e por sinais e maravilhas ele foi solto, e ele continuou a anunciar o Evangelho para aqueles que não gostariam de ouvir não só a fala do apóstolo Pedro, mas também o testemunho do coxo de nascença. Porque os saduceus, os capitães, os sacerdotes, aqueles que mataram a Jesus, não gostaria que surgisse mais uma seita, porque ele pensava que o Evangelho era uma seita como qualquer outra, mas o Evangelho é o poder de Deus, ninguém pode deter o Evangelho. E eu me lembro que nessas discursivas toda aparece Gamaliel para acomodar um pouco essa situação e diz: olha, ficai quieto por um momento, porque se for uma seita, ela vai se desfazer. Se for qualquer movimento, ela vai se desfazer. Mas se for o Evangelho que eles estão pregando, e se é da parte de Deus, ninguém pode deter o Evangelho do Senhor Jesus. Aí eu quero declarar para você mais uma vez nesta noite aquilo que já havia sido declarado lá no passado, lá em Jeremias 31:17, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Jesus Cristo é a esperança para o futuro de todos os homens e mulheres que confiam no seu nome. E nós falávamos de tantos outros que alcançaram graça e misericórdia
através da pregação da palavra, da fé que eles colocaram em Jesus Cristo. E na fala de quarta-feira, quando eu falei deste homem, eu trouxe o versículo 10, 4, 10 até o 12. E hoje talvez eu vá dar uma continuidade nesse mesmo texto e vou mencionar outros milagres feitos pelos profetas, pelos apóstolos, e todos eles testificam que essa igreja que nós, pertencemos, ela não tem placa, ela é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, aquele que foi imolado, mas ressuscitou, aquele que foi prometido pelos profetas, e ele cumpriu tudo aquilo que foi por Deus determinado. E ali na cruz do Calvário ele cancelou a maldição que havia sobre o mundo inteiro. E através do seu nome poderoso, nós alcançamos a libertação, a cura e a salvação em Jesus Cristo. E por isso nós podemos afirmar que Jesus Cristo, Ele é a única esperança. E lá no capítulo 4, 10, ele faz essa afirmação, e eu quero talvez dar um destaque ao versículo 8, eu já falei dele na quarta-feira, e eu quero mais uma vez destacar que o que mais tem me incomodado nesses dias, é que eu preciso retomar a minha caminhada cristã, eu preciso recomeçar, eu preciso voltar a orar, a buscar ao Senhor, porque o que está escrito aqui no versículo 8 é a necessidade da igreja brasileira, da igreja mundial. A igreja brasileira está em decadência. Alguns estudiosos dizem que nós vamos estar imitando a Europa daqui a alguns anos. Temos liberdade de pregar o evangelho, mas não pregamos. Temos oportunidade de vir à igreja, mas não queremos. Temos liberdade de todos os lados de expressar esse nome maravilhoso, mas nós estamos vivendo isso que é uma palavra quando eu já usei ela aqui e agora fugiu. Nós estamos de fastio. É quando bota a comida boa para comer, mas você não sente vontade. E o evangelho, ele é o poder de Deus. E essa necessidade que nós precisamos está no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: vou parar aqui. Eu vou olhar para você. Permita Deus te encher do Espírito Santo. Pastor, o que é que eu faço? Vamos jejuar. Vamos voltar a jejuar, leia a Bíblia, vamos nos render. Vamos dizer ao Espírito Santo: eu não tenho reserva para o Senhor. Eu quero que o Senhor possa me usar de maneira que eu possa ser boca de Deus, eu possa ser o que Deus permitir que eu possa ser nesses dias, porque é uma necessidade de Deus na sua rua, na sua casa, no seu comércio, aonde você estiver. Eu quero dar um testemunho. Na segunda-feira, ou foi terça-feira, não lembro aqui, o dia que eu comprei a sandália para minha esposa, eu entrei em uma loja, mas eu estava com tanta sede, eu acho que eu já tinha pregado. E eu comecei a falar com aquela jovem. Eu disse àquela jovem, na hora que eu já tinha pago, eu disse: Deus tem algo para você. Ela disse: Deus tem algo, então o Senhor pode falar que eu quero receber. Eu disse a ela: Jesus Cristo é a única esperança.
E usei aquele versículo, e ele está mandando te dizer que a esperança para o teu futuro. Aí o outro versículo que eu ministrei, ela completou. Ele está convidando você. Aí quando eu... Mateus 11, 28, eu comecei e ela começou também a completar. Antes de terminar, aquela moça estava chorando, ela estava dizendo: eu sou desviada do Evangelho. Chorando. O que eu quero dizer a vocês, que há centenas e milhares de pessoas que estão precisando, como aleijado de nascença, de uma palavra desse Evangelho, mas porque nós não estamos cheios de Deus, não possamos expressar aquilo que nós não temos, porque na nossa vida, o nosso pensamento é em nós, é para nós, nada para Deus. Nós não pertencemos a esse sistema de mundo. A nossa morada, ela é celestial. Mas vou voltar para o texto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interpretados como a propósito, pelo benefício feito a um homem enfermo, e vocês querem que eu diga o modo com que ele foi curado. Tomai conhecimento de vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificou e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, é em seu nome que este homem está curado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos impulsiona a usar o nome de Jesus, o milagre acontece. E nós fomos ministrando aqui há dias atrás, que a necessidade da igreja de hoje é evidenciar os sinais que acompanham aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E esses sinais só acompanham quando eu gasto tempo. Para quê? Para que Deus possa tratar a minha natureza carnal, a minha natureza pecaminosa, possa matar o meu eu, possa fazer com que eu seja um homem rendido ao Senhor. E eu estou convidando alguns. As minhas forças são pequenas, falei isso na quarta-feira. Mas hoje eu quero fazer tudo diferente. Não sei se vai continuar dessa forma, porque nós vamos orar muito aqui. Se tiver que descer, ir para o monte, se tiver que descer, nós vamos ir para o monte. Aonde nós pudermos estar orando, nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos buscar o enchimento do Espírito Santo, porque nós queremos ver o milagre de Deus acontecer aqui nesta igreja mais uma vez. Sabe por quê? Porque Jesus é a única esperança. Mas Jesus só pode ser esperança para a família desse bairro se você se colocar como soldado. Se você se colocar na brecha com o Senhor. Na quarta-feira eu fiz menção aqui. Hoje eu posso olhar para a irmã Cláudia. O Evangelho é uma vida na vida. E eu me lembro que um dia eu tinha dado 2 socorros, foi 3, quando eu estava voltando,
fui parado para levar a irmã Cláudia para o hospital. Mas eu não perdi a oportunidade naquele dia. Ela estava gemendo e chorando, eu falando do Evangelho para ela. E hoje ela é essa bênção que é aqui para a igreja. Meus amados irmãos, se nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, tudo isso que está sendo evidenciado aqui, focado aqui, falado aqui, acontece. Se vocês quiserem agora, dar uma caminhada comigo, você vai lá no livro de Atos, capítulo 16. Você vai encontrar agora não mais Pedro, agora Paulo, começando a sua missão. Mas ele passou 3 anos e 6 meses, nós estudamos a vida de Paulo aproximadamente, se enchendo de Deus, orando, sozinho lá no monte, buscando a face do Senhor. Quando ele desce, ainda desce com o descrédito dos irmãos, mas ele encontra guarida em Barnabé e faz as suas primeiras viagens. E nessa já não era mais Barnabé, já era Silas. E ele vai para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus fala ao coração dele que na Macedônia havia alguém que orava e que estava carente de Jesus. E quando ele para lá foi, está lá em Atos capítulo 16, se você quiser mais tarde dar uma olhada. Aí ele encontra lá no livro de Atos capítulo 16, o texto diz que nessa viagem ele teve uma visão a partir do versículo 6, percorrendo a região de Frígia, Galatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo a pregar na Ásia, defrontando a Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não permitia. E sobreveio uma visão a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o homem cheio do Espírito Santo, ele não manda nele mesmo. Quem manda nele, sabe quem manda no homem cheio do Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo. Quando Paulo ouviu a voz do Espírito Santo, versículo 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Jesus Cristo é a única esperança. E quando chega lá, você vê que o primeiro milagre acontece. E não acontece assim por um acaso, não. O homem cheio do Espírito Santo, ele não faz o que quer. Tendo, pois, navegado até Troade, seguimos a direitura de Samatrácia, ou Samatrócia, no dia seguinte a Nápoles, dali a Filipe, cidade da Macedônia. No sábado, versículo 13, saímos da cidade para junto a um rio, aonde pareceu um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali concorria, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E logo depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E Paulo diz que tudo isso nos constrangeu. O homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele é solução. A solução da família de Lídia toda. E a solução também daquelas mulheres, eu creio. Um pequeno grupo ali foi logo formado, e o nome do Senhor glorificado. O homem cheio do Espírito Santo tem sabedoria. O homem cheio do Espírito Santo é usado por Deus para transformar uma nação,
para mudar histórias de vida. Aí, em segundo lugar, você vai mais adiante, no versículo 16, havia uma menina endemoniada. Aquela menina talvez não tinha parente, porque a Bíblia diz que havia senhores que se aproveitavam da situação daquela menina que era endemoniada e adivinhava as coisas. E através daquela menina, aqueles homens, eles se aproveitavam para ganhar. E diz o texto assim: aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, lhe disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira dela. E na mesma hora o Espírito saiu. O homem cheio do Espírito Santo, aqui tem alguns destaques, que às vezes nós gostaríamos que a igreja pudesse, quando eu quero experimentar o avivamento, mas o avivamento não é segundo o que nós podemos presenciar, mas pegar aquela ordem de culto lá que Paulo escreveu, aquela ordem de culto que nos conduz a ter um direcionamento do Espírito Santo para fazer as coisas corretas. Vê aqui o que é que eu aprendo nesse texto. Não foi no primeiro nem no segundo dia que aquela mulher incomodou os servos de Deus. Para mim, sabe o que foi que aconteceu? Eles começou a orar e a jejuar, a buscar a face do Senhor, e na hora oportuna em que o Espírito Santo mandou que ele fizesse, ele o fez. E o demônio caiu por terra, e aquela menina foi liberta para a glória e honra do nome do Senhor. Aquela jovem também experimentou a salvação em Jesus Cristo, e Jesus foi a esperança para aquela jovem. Meus irmãos, eu não sei porque tem tantos crentes preocupados hoje com o que vai acontecer amanhã, os alvoroços que existem, por causa também dos feitos do Espírito Santo, do milagre operado. De igual modo, assim como Pedro, no capítulo 4, no capítulo 3, e o testemunho do 4, ele teve que ser preso porque fez bem a alguém. Da mesma maneira agora Paulo está sendo preso por anunciar o evangelho da salvação, por declarar que Jesus Cristo é a esperança e que só Jesus Cristo salva, porque Jesus Cristo é Deus. E Jesus está vivo e Ele reina, é o cabeça da igreja, e Ele está aqui, aguardando você dar uma oportunidade para ser cheio do Espírito Santo, para usar o nome dEle com autoridade e fazer o bem a centenas e milhares de pessoas que estão presos nas drogas, que estão presos na macumba, que estão presos em tantos outros lugares. E o texto diz que após aquela cura, aquele milagre, os senhores daquelas jovens, vendo o seu lucro ser destruído, isso já está no versículo 19, ele o suflaram as autoridades, os mesmos sacerdotes, saduceus, judeus, levaram Paulo preso, e rasgando as suas vestes, deram 2 quarentenas, as mesmas quarentenas dadas por Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as mesmas marcas de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que
após prender e acorrentaram eles. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros escutavam. Olha que diferença do cheio. Imagina para mim, para você, passa qualquer uma prova. Aí, é lamúria de manhã à noite. Aí Paulo está dando testemunho que o homem cheio do Espírito Santo conhece a Deus. E sabe que nem a morte, nem a vida, como ele escreveu aos Romanos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o mesmo Paulo que conhecia Deus, diz: aonde está, ó morte, a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou, a morte não é o fim. É o mesmo Paulo que conhece a Deus, que diz: não se turbe o vosso coração. É o próprio Paulo que diz que nós não devemos ficar preocupados acerca daqueles que dormem, porque o Senhor descerá do céu com voz de arcanjos, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficaram vivos serão arrebatados. E eu quero dizer a você que Jesus é a esperança para todas as famílias da terra, e Ele precisa ser esperança para a minha vida, para a sua vida. Aí eu gostaria que você entendesse tudo que Deus quer falar e vai continuar falando durante esses dias. O que vale a sua vida sem Deus? O que vale a sua vida sem uma experiência com Deus? O que vale a sua vida nessa mesmice que você está vivendo? Eu lhe convido daqui até o dia 31, você colocar dentro do seu coração, dizer: Deus, quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor avive o seu Evangelho Santo dentro do meu coração. Porque daqui até o dia 31 de dezembro eu quero apresentar uma vida ao Senhor. Eu quero dizer a essas pessoas que moram na minha rua que Jesus Cristo é a única esperança. Eu quero ser canal de bênção para elas. Assim como Pedro e João foi canal de bênção para Lídia, foi canal de bênção para a menina endemoniada, foi canal de bênção para o carcereiro, que ainda vai ser apresentado aqui, que eu vou concluir essa palavra falando do carcereiro. Ele é a solução também para a sua mãe, é a solução para o seu irmão, é a solução para alguém da sua casa. Mas eu preciso sair do comodismo. Às vezes eu não quero falar de mim, porque às vezes as pessoas dizem, mas são experiências que eu tenho que falar. Minha esposa estava comigo na segunda-feira. Nós fomos à casa de uma parente nossa, onde está um primo meu acabado, ele está todo destruído, cego, não pode ficar em pé usando fralda. Esse é filho da minha tia. E essa família, eu ganhei toda essa família para Jesus. E aquela irmã começou a dar testemunho de coisas que eu não me lembrava mais. E ela saía, ela voltava e estava incomodada, que tinha a situação agora não está muito saudável. E eu disse: o que é que eu vou fazer aqui? Então, baseadamente, foram 6 a 8 salmos que nós começamos a adorar, a cantar salmos. Em um determinado momento, quando veio todo mundo, nós começamos a orar, e o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, é tremendo, coisa que eu gostaria de fazer e eu não tinha conseguido fazer. Estava ali a Natália, que representa a matriarca com a sua família, tem muitos filhos ainda que não estão salvos, ele também tem. A esposa dele estava e eu estava com a minha família, uma família que
Ao passado era escravizada, era presa em obras infrutíferas das trevas. Daqui a pouco Deus começou em oração, a gente começou a quebrar a maldição hereditária. E aquele homem abria a boca e começou também comigo repreendendo. Daqui a pouco a lágrima dos olhos deles começou a escorrer dos olhos. A irmãzinha começou. Aí a gente vai vendo quando nós nos dispomos a permitir um pouquinho de nada. O mesmo Deus de Paulo, Ele está dentro de você. O mesmo Deus de Pedro, Ele está sobre, Ele não está sobre não, Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Vamos sair do comodismo. Vamos recomeçar. Vamos proclamar a Jesus. Para concluir, olha quantas pessoas foram aqui usadas pela própria Bíblia para encorajar você a ser boca de Deus. A última dela nessa fala desta noite foi depois que eles cantavam o hino ao Senhor. A alegria do Espírito Santo comoveu o coração de Deus. E o Senhor mandou anjos lá quebrar as correntes, desatar os nós. Talvez o objetivo maior foi a igreja de Filipe, que agora não só Lídia e a sua família, agora a família do carcereiro. E quando o carcereiro se despertou, versículo 27, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-lo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe Jesus: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa promessa se cumpriu na vida do carcereiro, porque Deus achou graça dentro do seu coração. Sabe por que a sua casa ainda não foi alcançada? Será que eu posso dizer isso? O nosso Deus não é mentiroso. Não é o homem para que minta e não se arrepende daquilo que fala. Não se cumpre com todo mundo, mas pode se cumprir em todo mundo, desde que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quiser experimentar, se encha do Espírito Santo de Deus. Comece a favorecer os seus irmãos. Comece a ter bondade com aqueles que estão em sua casa, que é muito difícil dar testemunho. Há muitas pessoas que é crente e só sabe brigar em meio à família. E a família não vê nele testemunhos. Mas comece a negar a si mesmo dentro de casa, marido. Comece a negar a si mesmo dentro de casa, mulher. Comece, você que se uma, pare de ciumar, creia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa em Deus. Favorece. Aí você vai ver que quem escreveu toda a palavra no Novo Testamento como conselho, esse mesmo apóstolo diz para a gente parar de fazer besteira, permitir que as obras infrutíferas das trevas
encontre lugar no nosso coração. Aquele que brigava não briga mais, aquele que comprava e não pagava, agora vai comprar e vai pagar. Aquele que não sabe amar, vai começar a amar agora, porque o amor é de Deus, é um mandamento que Ele vai cumprir. E no amor, Ele vai permitir que a longanimidade o alcance. No amor, Ele vai permitir que a bondade o alcance. No amor, Ele vai entender o maior discurso de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque alcançarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. E quando você vê o sermão e você vai lá para Gálatas, você vai ver que o fruto do Espírito Santo é amor. O fruto do Espírito Santo é bondade. O fruto do Espírito Santo é esperança, é alegria, é paz. E foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. Ele tinha tudo isso. E quando nós temos um pouco, a situação na nossa casa é diferente. Já começa em casa. E depois, na comunidade onde você está. E a igreja do Senhor experimentará de tudo isso. Por isso que eu falo em recomeço. Aqui a Silânia foi ganha andando de carro daqui para Mangabeira. Minha família chegou a 200 pessoas se convertendo no momento de avivamento. Mas hoje eu tenho que recomeçar. Eu gostaria nesta noite, como pastor, que estava querendo parar, e não está longe de parar, não sei. Deus fará comigo o que quiser. Mas eu quero convidar você que tem mais força do que eu, a se juntar. Porque eu tenho pedido a Deus, eu quero terminar como comecei. Eu quero talvez botar uma caixa nas costas de novo, que modificou a maneira. Mas eu quero fazer tudo de volta. Eu quero entrar nas casas, eu quero pregar o Evangelho, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que Deus faça a diferença. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Eu quero proclamar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu quero contar com vocês. Vocês podem ficar de pé. Eu não quero fazer um voto, que ninguém faça voto, porque voto não cumprido é ruim. Mas eu gostaria que o Espírito Santo de Deus pudesse visitar a sua alma, pudesse visitar o seu coração nesta noite, e pudesse fazer algo que eu não posso fazer, mas o Espírito pode. Mas o Espírito só vai fazer se você permitir. Que Deus coloque colírios nos nossos olhos. Que Deus possa ordenar uma brasa viva, assim como ordenou na vida de Isaías. Que nós possamos experimentar algo novo de Deus. Assim sendo, eu tenho certeza que no final desse ano, nós vamos ter de volta essa igreja de carga máxima, porque a pandemia, se Deus assim permitir, ela já foi embora, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Aleluia, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, aqui está o teu ungido. Aqui está a tua igreja. Aleluia. Nós precisamos nos render diante do Senhor. Você que está em casa, que vai ouvir, que está ouvindo, se renda ao Senhor. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus encontre guarida, encontre lugar dentro do nosso coração, e que nós permitamos o Espírito Santo de Deus nos envolver. Se você quiser comigo agora declarar, isso é uma declaração. Senhor, a minha mente, ela pertence ao Senhor. O meu coração, ele é teu. O meu corpo, ele é o santuário do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, eu não tenho reserva para o teu Espírito, pode usar o teu servo. Se o Senhor me restaurar, eu serei restaurado. Se o Senhor me santificar, eu serei santificado. Me ajuda nas minhas fraquezas, mas opera o milagre deste avivamento dos últimos dias na minha vida, porque eu quero alcançar todos da minha casa, eu quero dar testemunho a todos da minha rua, e eu quero ser bênção para a minha igreja e para todos quantos precisarem de uma palavra de esperança. Eu serei esse canal de bênção na vida das pessoas. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua casa. Eu profetizo em meio a todos da sua família, que essa mesma promessa que foi cumprida na vida do carcereiro, através da sua vida transformada, vai se cumprir na sua casa, e Deus vai salvar toda a sua família, e você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Quero convocar a igreja, eu quero ver a igreja cheia no domingo. Pastor, o vice-moderador José Francisco vai estar aqui ministrando uma palavra ungida, e eu tenho certeza que você será abençoado. Pela manhã, nossa irmã Alessandra estará com a palavra ungida. Venha para a escola bíblica. Que Deus seja louvado na sua vida. Após a oração silenciosa, estamos saindo da casa de Deus. Eu quero profetizar vida na sua vida e vida através da sua vida para a sua família.